Ok, então voltando para a nossa aula aqui de transferência de calor, né? A gente está falando sobre trocadores de calor. A gente já teve duas aulas, né? A gente teve uma primeira aula que foi para comentar sobre os tipos de trocadores de calor, né? O modo de funcionamento de cada um deles, né? Tá? O princípio básico de funcionamento, alguma característica, né, relevante de vantagem e de desvantagem, tá ok? Depois, na segunda aula, foi uma parte mais, né, de engenharia, né, de cálculo efetivo, né? Então, a gente fez uma análise dos trocadores de calor, tá? E depois, né, a gente viu aí, de acordo com o sentido de escoamento, né, como é que a gente pode iniciar o dimensionamento de um trocador por um dos métodos, que é o método de diferença de temperatura logarítmica média, né? Tá, ou diferença de temperatura média logarítmica, aí vai depender, né, do autor, tá ok? Tá, então, a gente ainda não falou sobre o método de NUT, né, que é o número de unidades de transferência, né, o método de efetividade, tá? Então a gente está trabalhando aqui com o método aí da diferença de temperatura média logarítmica, e aí, então, para isso, eu selecionei esse problema, né, esse problema aqui é um problema de projeto, né, vamos dizer assim, de trocador, tá? Que a gente vai desenvolver ele pelo método do ΔTML, né, que é o método que a gente viu até agora, tá, ok? Então, esse problema é um problema dado num livro do Roma, tá? Transferência de calor, né? Ele está na nossa bibliografia, tá, ok? E então, se você olhar aí nas aulas passadas, ele consta da bibliografia, né? Mas ele está um pouco modificado aqui, tá? Uns valores modificados, porque como a edição que eu tenho é uma edição americana, eu também tenho edição, quarta edição, né? Que é em língua portuguesa, mas as unidades, né? Os valores, na verdade, não é nem as unidades, mas os valores são muito quebrados, então eu dei uma arredondada nos valores aqui para a gente poder, né, ficar mais fácil aqui, ficar um pouco mais fácil nos cálculos, tá ok? Tá? Então, vamos dar uma lida aqui no nosso problema, tá? Vamos dar uma lida aí no nosso exercício para ver o que ele está dizendo, né? E aí, a partir disso, a gente começa então a desenvolver, né, tá, o raciocínio para a gente poder calcular. Então, ele diz o seguinte, né? Ele diz aí que eu tenho uma vazão de 3,8 kg de água, tá? Que é aquecida de 38 para 55 graus Celsius em um trocador de calor casco e tubo, tá? Então, nota aí, né, no nosso problema, né, vamos colocar aqui, que ele já menciona qual que é o tipo de trocador de calor, tá? Alguns problemas de projeto, eles podem ficar abertos, né, para você determinar qual que é o melhor, né? Nesse nosso curso a gente não vai fazer isso, não tem sentido a gente fazer isso agora, né? Aí tem um curso já pronto sobre isso, né, que é dimensionamento de trocadores de calor, tá? Mas isso é para uma outra oportunidade, né? Tá? Então aqui nesse caso, né, tá lá dizendo que é o trocador de calor casco e tubo, né? E ele diz aí qual que é a vazão máxima então desse trocador, desse fluido, né, no caso água, né? Tá? Que é aquecido então nesse trocador. E, né, ele menciona já indiretamente que esse fluido está passando pelo tubo. Por quê? Porque ele fala que no lado do casco é utilizado um passe com uma outra vazão, que é de 1,9 kg por segundo. Então, nota que esse fluido aqui, ó, que está sendo aquecido, né, ele está nos tubos, tá ok? E no lado do casco, tá? Com um passe, né? Então é um passe no casco. Então, quando eu tenho um trocador de calor casco e tubo com um passe no casco, eu posso ter então um passe no casco e um passe nos tubos, um passe no casco e dois passes nos tubos, ou múltiplos de dois passes nos tubos, tá ok? Tá? Então tá aí, né? Então ainda também é água, né? Então eu tenho água no casco e água no tubo, né? Tá? Vindo aí, né? Então, de uma água de aquecimento entrando a 93 graus Celsius. Então, tem a nossa temperatura de entrada. E ele também dá, né, o coeficiente global de transferência de calor, né, 1419 watts por metro quadrado Kelvin. O coeficiente global de transferência de calor é o U, né, que
que a gente também já tratou desse assunto, né, nas disciplinas de transferência de calor. Se você olhar aí a aula sobre condução unidimensional em regime estacionário, né, a gente tem uma aula aí, né, falando de placa plana, uma outra aula para cilindro, uma outra aula para esfera, e dentro dessas aulas a gente comenta aí do coeficiente global de transferência de calor, né? E aí ele diz, né, que a velocidade média da água nos tubos, né, então a velocidade média da água nos tubos, e os tubos são de 3/4, né, a velocidade aí, né, tá determinada aí como sendo 0,4 metros por segundo. Ainda lá, continuando, ele coloca assim, ó, devido a limitações de espaço, o comprimento do tubo não deverá ser maior que 2,5 metros, né, então aqui o L, né, tem que ser menor, né, L menor que 2,5 metros, ok? Tá? Então ele quer que calcule o número de passes nos tubos, então se é um trocador de calor, né, com mais de um passe nos tubos, quantos tubos e qual que é o comprimento do tubo para essa restrição. Ok? Tá? Então esse é o nosso problema, né? Bom, então para começar a resolver esse nosso problema aqui, né, a gente tem que observar o seguinte, a gente vai usar, né, o método da diferença de temperatura média logarítmica, aí, né, que então a gente vai colocar como sendo, né, e aí aqui eu vou só subir um pouco o texto aqui, né, tá, e conforme a gente for precisando a gente vai voltando nele lá, né. Então, ó, a gente vai colocar, né, a gente vai começar esse estudo, né, então a gente precisa chegar num ΔT ml, né, tá, ele é, né, dado como sendo, né, um ΔT1 menos ΔT2 sobre o logaritmo natural aí de ΔT1 por ΔT2, ok? Tá? Então isso aqui, né, foi objeto da aula da aula 2, né? Tá? Então a gente chegou nessa equação aqui, né? Para que isso? Porque a gente vai chegar lá, né? A gente precisa calcular, para eu determinar a taxa de calor ou qualquer outra coisa nesse trocador, vai ser o coeficiente global vezes a área superficial vezes a diferença de temperatura, que é o nosso ΔTml. Então eu preciso encontrar esse valor aí, ok? O coeficiente global já foi dado, né? A área superficial a gente vai calcular, a taxa de calor a gente vai calcular, tá? E aí a gente vai andando no nosso problema. Ok, então, ó, mas para determinar ΔT1 e ΔT2, eu preciso saber a temperatura de entrada e de saída do meu fluido quente e a temperatura de entrada e saída do meu fluido frio, né? No caso aqui, né, no nosso problema, né, a gente tem lá a temperatura de entrada e de saída do fluido frio, mas só tem a temperatura de entrada do fluido quente, ok? Então a gente, né, tem que lembrar aí, né, que a taxa de calor, né, esse termo aqui, vamos colocar aqui, né, esse termo aqui, né, taxa de calor, tá, tanto para o fluido frio quanto para o fluido quente, ela é a mesma, tá? Então, sendo assim, né, a gente viu lá na hora que a gente fez uma análise de primeira lei no trocador, que então, né, a taxa de calor do fluido frio, né, vai ser, né, que é o quanto o fluido frio está ganhando, né, quanto ele está ganhando de calor entre a entrada e a saída, é igual à sua vazão mássica do fluido frio, vezes o calor específico, a pressão constante do fluido frio, vezes a diferença de temperatura desse fluido frio. E o que o fluido quente perde de calor tem que ser igual ao que o fluido frio ganhou. Então vai ser a vazão mássica do fluido quente, vezes o calor específico, a pressão constante do fluido quente, vezes a diferença de temperatura do fluido quente. Ok? Então com isso, ó, eu consigo aqui determinar aí quanto é que vale aí, né? Quanto é que vale a diferença de temperatura do meu fluido quente, e com isso então encontrar aí o valor, né, da minha temperatura do fluido quente na saída. Ok, mas olha, eu preciso saber quanto é que vale o calor específico, a pressão constante do fluido frio, e quanto vale o calor específico, a pressão constante do fluido quente, ok? Então, como é que eu faço para pegar as propriedades, né? Então, aqui, né, é o mesmo conceito de convecção forçada interna, né? Tá? Então, eu vou fazer aqui em verde, né? Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho um fluido entrando, né, e saindo dentro de um tubo. Então, eu vou calcular a temperatura média desse fluido entre a entrada e a saída do tubo. Tá? Então, a temperatura média dele aqui, né,
Tá? Para que isso? Para eu pegar uma temperatura média aqui, para pegar o calor específico e a pressão constante. Alguns, né, calculam, pegam o calor específico pela temperatura de entrada. Tá, ok? Tá? Eu prefiro pegar pela média, tá? Para ter aí, porque, né, a gente sabe que conforme a temperatura vai variando, né, o calor específico vai variar também. Então, né, eu prefiro, né, pegar pela média aí, tá, ok? Então fica aí, né, que a temperatura média do meu fluido na entrada mais a temperatura média do meu fluido na saída dividido por 2. Então a temperatura média do meu fluido aí, né, do meu fluido, eu vou colocar aqui um Fzinho aqui, tá, só para a gente lembrar que isso aí é do fluido frio, vai ser então, né, a média na entrada, né, é 38, tá, então 38 graus Celsius na entrada, mais a saída que é 55 graus Celsius, dividido por 2, tá? Onde está esse valor aí, né? Esse valor está lá no problema, né? Está lá, ó, 38 a 55, ok? Legal, então vamos calcular aí, né? Quanto é que vale, então, essa temperatura média do meu fluido, né? Então, essa temperatura média aí, né? A temperatura média desse fluido frio aí, 38 mais 55 dividido por 2 vai dar aí 46,5, né? Tá? 46,5 graus Celsius, tá bom? Então essa é a minha temperatura média entre a entrada e a saída do fluido frio. Então, ó, com isso eu vou vir agora aqui numa tabela, né? Tá? Venho aqui na tabela. E aí, para este valor aqui, né? Para esse valor eu vou vir nessa tabela e vou procurar aqui, né? Tá? Esse valor aqui. Não vou ter, mas ele está entre 43 e 48 aqui, tá vendo? Tá? De forma que aqui, ó, eu tenho então o valor do calor específico. Deixa eu só apagar aqui e fazer de novo aqui em cima. Né? Eu tenho aí, né, o valor do calor específico nessa faixa de 43,33 até 48,89, que é o que nossa temperatura média se encontra. E aí, ó, eu sei então aqui que, né, meu calor específico, a pressão constante, 4.174 kJ por quilograma. Ok? Tá? Então, o calor específico, a pressão constante do meu fluido frio está determinado. E do meu fluido quente? Bom, o meu fluido quente, a única coisa que eu sei é a entrada, que é 93. Então, eu poderia tanto, né, chutar em um valor médio, né, tá, como simplesmente pegar a temperatura da entrada. Como eu só tenho entrada, então eu vou vir aqui e vou pegar lá pela temperatura da entrada, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, 93,33, que está lá 4.204 joule por quilograma Kelvin. Então eu vou pegar esse valor aqui, tá? Então, com esses valores aí determinados, né, eu vou voltar aqui na minha equaçãozinha e vou calcular então a minha diferença, né? Meu ΔTQ, minha diferença de temperatura do fluido quente. Então a minha diferença de temperatura do fluido quente vai ser, né, a minha vazão máxima do fluido frio vezes o calor específico, a pressão constante do fluido frio, vezes a diferença de temperatura do fluido frio sobre a vazão máxima do fluido quente vezes o calor específico, a pressão constante do fluido quente. Ok? Tá? Então, com isso agora eu vou só substituir, né, vou colocar os valores aí, e a gente calcula então quanto que é essa diferença. Então, ó, a minha diferença de temperatura do fluido quente vai ser igual então a vazão máxima do fluido frio. A vazão máxima do fluido frio é 3,8 kg por segundo. Então tá lá, 3,8. Calor específico, a pressão constante, 4.174 joule por quilograma Kelvin, né? A diferença de temperatura é 55 menos 38. Ele sai com 55 e entra com 38, né? 55 menos 38. Okay? Sobre a vazão máxima do fluido quente, que é 1,9, vezes o calor específico, a pressão constante do fluido quente, que é 4.204. Tá bom? Então, isso aí dá uma diferença de temperatura do fluido quente
igual aí a 33,76 graus Celsius. Ok? Então essa é a diferença de temperatura, né, entre a entrada e a saída para o meu fluido quente. Com isso, né, agora eu consigo então encontrar aí quanto vale, né, a temperatura então do meu fluido quente na saída, né? Eu sei que a minha diferença de temperatura do fluido quente é a minha temperatura do fluido quente na entrada menos a minha temperatura do fluido quente na saída. Portanto, então, né, a minha temperatura do fluido quente na saída, tá, vai ser a minha temperatura do fluido quente na entrada menos a minha diferença de temperatura do fluido quente. Então, isso aí dá aqui, né, minha temperatura do fluido quente na saída, o fluido quente na entrada é 93, certo? 93 é o dado do exercício, né? Menos 33,76, que é o valor aí calculado, né? Então, a temperatura do fluido quente na saída, isso aí vai dar 59,24. 59,24 graus Celsius. Então, essa é a nossa temperatura do fluido quente na saída. Tá? Então, agora eu sei qual que é a temperatura do fluido frio na entrada e na saída e qual é a temperatura do fluido quente na entrada e na saída. Com isso, agora eu posso aplicar, então, né, a equação aí da diferença de temperatura. Né? Ok? Então, vamos lá, né, fazer isso. Só que para isso, né, para eu determinar aí quem é ΔT1 e quem é ΔT2, eu vou ter então que imaginar como é que vai ser meu trocador de calor. Okay? Então eu vou colocar aqui um desenho, um sketch aqui de um trocador de calor casco e tubo. Tá? Então, supor aqui, né, um trocador de calor casco e tubo. Tá? Vou fazer aqui. Opa, deixa eu apagar aqui, né? A gente quer fazer rápido e acaba ficando demorado, né? Seria mais rápido fazendo pela régua ali direto, né? Mas, enfim, né? Opa. Vamos lá. Aqui uma entrada. Eu acho que não vai ficar muito bom. Vamos ver se vai ficar bom. Ok, vamos ver se eu consigo deletar aqui. Não vai conseguir deletar, né? São coisas que acontecem aqui, né? Fica tão perfeito que depois eu não consigo sumir com a linha, né? Enfim, vou manter ela aqui, tá? Eu vou fazer aqui uma entrada aqui, tá? Opa. Aqui uma entrada, aqui uma saída, né? Podia ter previsto isso daí antes, né? Enfim, eu vou, só para não ficar muito feio, né? Vamos fazer de novo aqui, tá? Então, vou aproveitar que eu fiz aí umas linhas já, né? E aí eu vou só fechar aqui então, né? Ok? Tá lá então, né? Tá? Um trocador de calor casco e tubo. Aqui eu vou colocar alguns tubos, né? Então tem um feixe de tubo aqui, ok? Tá? Então tá aqui um feixe de tubo, e aí aqui mais uma vez, né? Aqui um outro feixe de tubo, tá bom? Tá? Dois feixes de tubo aí, né? Dois tubos aqui desse feixe aqui já tá excelente. Então, ó, como é que funciona aqui, né? Eu vou ter um fluido entrando pelos tubos, né? Então ele vai entrar pelo tubo aqui, né? Tá? E vai sair por lá, tá? Ou não, né? Depende de quantos passes esse cara vai ter, né? Enfim, e tem um fluido frio. Esse fluido, um fluido pelo casco, que pode ou não ter o mesmo sentido. Então lembra que a gente viu lá trocadores de calor de escoamento contra corrente e corrente paralela. Corrente paralela é muito difícil de a gente ter um trocador de calor casco e tubo, né, com um passe no casco e um passe no tubo de corrente paralela. A gente mencionou isso daí já na aula 1, né?
tá? É muito provável, é muito difícil a gente fazer um trocador de calor dessa forma. A gente normalmente faz contracorrente. Então eu não sei quantos passes vão ter esse trocador de calor, mas de qualquer forma eu já vou imaginar ele como contracorrente. Se ele for um passe no casco e um passe no tubo, um passe no casco já é certeza, mas se ele for um passe no tubo, eu já estou fazendo ele contracorrente. Se ele tiver mais de um passe nos tubos, eu já estou usando a equação certa, tá ok? Para não ter que ficar refazendo, né? Tá? Porque mais de um passe no tubo ou o trocador de calor compacto, né, de escoamento cruzado, sempre vai usar, né, a relação de contracorrente. Então eu vou imaginar aqui, né, que o meu fluido, né, tá percorrendo esse caminho aqui, né, tá? Certo? Então aqui a temperatura do fluido quente na entrada, a temperatura do fluido quente na saída, tá ok? Aqui a temperatura do fluido frio na entrada e aqui a temperatura do fluido frio na saída, ok? Tá? Aqui eu tenho umas chicanas, né, para ajudar aí no turbilhonamento, né, e no escoamento do fluido, tá, pelo casco. Então como é que eu vou saber quem é ΔT1 e quem é ΔT2? Sempre a gente vai usar ΔT1 e ΔT2 sempre baseado onde é que está o fluido quente na entrada, tá? Então, o meu fluido quente na entrada está aqui. Então, desta forma, né? Desta forma, então, ó. Desta forma, então, este lado aqui é o meu ΔT1. E onde é que vai ser o meu ΔT2? Onde o meu fluido quente está na saída. Olha lá, a saída está aqui, ó. Então, esse é meu ΔT2, ok? Então, ó, com isso fica, né, que a minha diferença de temperatura média logarítmica aí, né, tá, vai ser então o meu ΔT1. ΔT1 vai ser então temperatura do fluido quente na entrada menos temperatura do fluido frio na saída, menos, né, ΔT2, aqui, ó, temperatura do fluido quente na saída menos temperatura do fluido frio na entrada, ok? Sobre Ln aí, né, de ΔT1, que é a temperatura do fluido quente na entrada menos temperatura do fluido frio na saída. Opa. Vamos só apagar aqui de novo. Aqui. Tá lá, né? Sobre ΔT2, que é a temperatura do fluido quente na saída menos temperatura do fluido frio na entrada. Tá ok? Tá? E aí, com isso, então, a gente vai calcular, né, o ΔTml aí, né? Então, vamos lá. Então, só subir um pouco aqui, né, para a gente não ficar com pouco espaço, né? Tá, então, tá aqui. Então, calculando aí o ΔTml, né, e fica lá, então, que o ΔTml vai ser igual, então, né? Agora a gente vai substituir todo mundo, né? Então, temperatura do fluido quente na entrada é 93. Temperatura do fluido frio na saída é 55. Menos quente na saída é o 59,24. E frio na entrada é o 38, né? Ok? Sobre Ln de 93 menos 55 sobre 59,24 menos 38. Ok? Então, isso dá para nós que o nosso ΔTml vai ser igual aí, né? Isso aí dá 28,81 graus Celsius aqui, ou Kelvin, depende aí, né? Porque é tudo diferença de temperatura e umidade, né? Tanto faz uma com a outra. Ok? Então, conseguimos calcular aí, então, a nossa diferença de temperatura média logarítmica, tá? Com isso, então, né? Agora, a gente pode, então, calcular qual que é a área total, né, de troca de calor.
O que é essa área total de troca de calor? Olha lá, voltando aqui no desenho aqui no nosso trocador, né? Eu tenho aqui os meus tubos, certo? A superfície do meu tubo está trocando calor com outro fluido, então eu preciso saber aqui qual que é a área total, ou seja, todos os tubos, qual que é essa área total, a área superficial de todos os tubos juntos na troca de calor com o fluido externo, com o fluido que está no casco. Tá? Então é isso que a gente vai calcular agora, tá bom? Então como é que a gente calcula isso, né? E aí eu vou fazer desse lado aqui, né? Só para aproveitar a figura, né? Então a gente sabe que, né? E a gente já viu isso até inclusive na aula de hoje, né? A taxa de calor ela é igual ao coeficiente global vezes a área superficial vezes o nosso ΔT ml. Então, quem eu quero saber é esta área aqui, né? Essa área é igual à área superficial de todos os tubos, né? Então, essa área aí, né? Essa área superficial, e essa área superficial é supondo um trocador de calor de um passe no casco e um passe nos tubos, né? Tá? Ela vai ser igual à taxa de calor. E quem que é essa taxa de calor? A taxa de calor ela é igual ao que o fluido frio recebeu entre entrada e saída, que é igual ao que o fluido quente perdeu entre entrada e saída. Então eu posso tanto calcular a taxa de calor pelo fluido frio quanto pelo fluido quente. Eu vou usar pelo fluido frio aqui, tá ok? Mas é diferente. Então a taxa de calor é a vazão máxima do fluido frio vezes o calor específico, a pressão constante do fluido frio, vezes a diferença de temperatura do fluido frio, tá? Que a gente já usou lá em cima, né? Tá? Tudo isso sobre o coeficiente global de transferência de calor, vezes a diferença de temperatura média logarítmica, tá? Então, com isso, né, a minha área superficial total de troca de calor vai ser, né, a vazão máxima do meu fluido frio, 3,8, o calor específico, a pressão constante do meu fluido frio, né? 4.174, né? Joule por quilograma Kelvin. Aqui tem que ser em joule mesmo, né? Porque o coeficiente global de transferência de calor, né? Tá em watts, né? Vezes a diferença de temperatura, né? Só para não perder aí, né? Então 55 menos 38 sobre, né? O coeficiente global do nosso exercício, né, voltando lá no nosso problema, ele é 1419, né? 1419 watts por metro quadrado Kelvin. Então vamos colocar esse valor aí, né? 1419 e o meu ΔTml foi o que eu calculei aqui, 28,81. Ok? Com isso, né, a minha área superficial vai ficar igual a 6,6 metros quadrados. Isso significa que, somando todos os tubos que eu tenho dentro aqui, né, todo o feixe de tubo, todos os tubos aqui, né, a área superficial de todos eles, né, somando todos eles, vai ser igual a 6,6 metros quadrados, para dar essa entrada e saída do fluido frio e essa entrada e saída do fluido quente. Tá, ok? Então isso daqui, né, vamos escrever aqui, né? Isso aqui é a área total de troca de calor dos tubos, né? Então isso aqui, né, é a nossa área total de troca de calor dos tubos, tá ok? Legal. Então isso supondo que o trocador de calor é de um passe no casco e um passe no tubo. Agora, quantos tubos eu vou usar, né? Quantos tubos aí eu vou precisar para fazer, né? Para fazer isso daí, né? Então, olha lá. O nosso problema, né, informa a vazão máxima do fluido no tubo, informa qual que é o diâmetro dos tubos e qual que é a velocidade dentro dos tubos. Então, ó, o que eu preciso saber? Qual que é a estratégia aqui, né? E aí eu vou colocar para cá, né? Aproveitar aí os valores e aproveito os desenhos também. Tá? Vamos
usar esse espaço aqui. Então, olha lá, qual que é a ideia aqui, né? Eu tenho a vazão mássica, né? E eu tenho a velocidade. Então, a estratégia é a seguinte: eu vou primeiro de tudo, eu vou verificar qual, né, supondo aí, né, que eu tivesse um único tubo, tá? Supondo que eu tivesse um único tubo, qual seria a área desse tubo para passar aquela vazão mássica, tá, do fluido frio, tá, naquela velocidade, ok? Tá? Então, eu vou chamar isso daí, né, eu vou fazer aqui uma linha aqui, né, então, esse cara aqui, né, tá, seria aí a minha área de seção transversal, tá, de um tubo, supondo que fosse um tubo único, né? Se fosse um tubo único, qual que seria a área desse tubo único para passar aquela vazão mássica informada? Ok? Depois eu sei que, na verdade, o que eu tenho são tubos de 3/4. Então, quantos tubos de 3/4 eu preciso ter aqui dentro, tá? Quantos tubos de 3/4 eu vou precisar ter aqui dentro, né? Para que a área desse tubo, né, seja igual à minha área total, né? Então eu preciso também calcular qual que é a área do tubo, certo? De forma então que, né, o meu número de tubos, né, vai ser igual à área total de passagem, se fosse um único tubo, dividido pela área do tubo que eu tenho, né? Certo? Tá? Então, essa aqui se fosse um único tubo, essa aqui é a área do tubo que eu estou usando. Então, quantos tubos desse eu preciso para dar essa mesma área? Isso daí vai ser o meu número de tubos, tá? Então, aqui, né, onde N, né? N é número de tubos. Ok? Tá? Então essa é a ideia, né? Tá? Essa é a ideia aí para a gente calcular então, né, o nosso número de tubos aí, tá? Com isso, né, então eu vou primeiro calcular aqui, né, a minha área total, tá bom? Então vamos lá calcular a área total, né? E para eu calcular essa área total, eu vou lembrar o seguinte, né? E aí vamos voltar um pouco mais para o lado aqui, né? Tá? Eu sei que a vazão mássica, né? Tá? A vazão mássica do fluido frio, que é o que eu estou vendo aí, né? Ela vai ser a massa específica vezes essa área total aí, né? Então, vou chamar aqui de AST, vezes a velocidade do fluido. Tá? Então, quem eu quero calcular é esse cara aqui. Portanto, então, né? A minha área de seção transversal, que é de um único tubo, vai ser a vazão mássica do fluido frio, dividido pela massa específica vezes a velocidade. Essa massa específica aqui é do fluido frio, que eu vou pegar da onde? Eu vou pegar lá da mesma tabela, né? Então a gente sabe que a nossa temperatura média é 43,5, né? Então a gente está aqui nessa faixa, vamos colocar aqui, ó. Eu estou aqui entre 43 e 13, 48 e 89, né? Então é um desses dois valores aqui. Eu precisava interpolar, né? Eu já interpolei isso daí, né? Tá? A nossa massa específica para a nossa temperatura média vai dar 989,6, tá? Então eu vou usar esse valor lá no nosso cálculo, tá? Então vamos lá. Voltando aqui, né? Deixa eu só voltar aqui o número, tá? Então, calculando isso daí, vai dar então aqui, né? Vamos lá. Então, voltando aqui. A nossa área de seção transversal vai ser então a nossa vazão mássica do fluido frio, né, que é 3,8, sobre a massa específica, né, 989,6, vezes a velocidade informada lá, que é de 0,4 metros por segundo. Ok? Então, com isso, né, a nossa área de seção transversal, né, essa área calculada aí dá 9,6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, esta área aqui é
a área total. Se fosse um único tubo, ele precisaria ter essa área aqui para passar essa vazão máxima nessa velocidade. Ok? Tá? Mas o que eu tenho são tubos de 3/4. Então, né, o nosso N, né, vai, né, aqui já está aqui em cima, né, nosso número de tubos, então, vamos colocar aqui, ó, né, nosso número de tubos vai ser esta área calculada, né, aquela área, né, de um único tubo, então, 9,6 vezes 10 a menos 3, sobre a área de um único tubo. A área de um único tubo é de 3/4, né? Tá, para a gente fazer aqui um pelo outro, né? Para saber quantos tubos de 3/4 eu preciso, né? É πd² dividido por 4, certo? Portanto, né? Substituindo todo mundo aí, vai ficar então que, né, N é igual aí, né? Nosso 9,6 vezes 10 a menos 3 sobre π vezes o diâmetro, né? 3/4 em milímetro é 19,05 milímetros, né? Então é 19,05 vezes 10 a menos 3 metros, né? Ao quadrado sobre 4, né? Ou até que podia passar o 4 para cima multiplicando, tá? Mas vamos lá. Então, N, isso daí vai dar aí aproximadamente aqui 33,7, tá? Mas não dá para ter 0,7 tubos, tá bom? Então, portanto, né, N é igual a 33 tubos. Ok? Por que não 38? Porque senão eu estou ultrapassando aqui, né? Tá? Então eu vou usar aí 33 tubos, ok? Tá? Então eu tenho 33 tubos para passar essa vazão máxima aí, ok? Vai mudar um pouco a velocidade, tá? Mas não tem jeito, né? Tá? Não tem jeito. Então, ó, eu tenho 33 tubos, ok? Tá? Para esse trocador de calor casco tubo. Então eu já sei que é um trocador de calor casco e tubo, um passe no casco com 33 tubos. Agora, né, vamos verificar aí, né, qual que é o comprimento desses tubos, tá bom? Então, para calcular o comprimento dos tubos, eu vou descer um pouco mais aqui, né, tá bom? Então vamos calcular agora o comprimento dos tubos. Então, comprimento dos tubos, tá ok? Tá? O comprimento dos tubos, então, o que eu sei, né? Eu sei que aquela área, né? Essa área superficial aqui, não, esta área superficial, né? Vou chamar de AS, que é o que está lá, ela é igual à soma de toda a área lateral, não é isso? Tá? É a soma de toda a área lateral. E a área lateral aí, né? Que é a área superficial, desculpa, né? É πdl. Então, para um único tubo, πdl, mas eu tenho mais de um tubo, então também vezes N, tá ok? Então, esta área total aqui, ó, essa área superficial aqui total, ela é igual à área superficial de um tubo vezes o número de tubos, tá? Então, com isso eu vou calcular aí o comprimento, L, né? Então, L vai ser aí, né, a área superficial dividido por πdn, né, onde N aí é o número de tubos. Então, com isso, né, eu tenho que L vai ser a minha área superficial, 6,6, dividido por π vezes o diâmetro, né, o diâmetro está em milímetro, tem que passar para metro, né, então, na verdade tem polegada, né, então é 19,05 vezes 10 a menos 3, né? Tá? Vezes N, que são 33 tubos. Tá bom? Com isso, então, L, que é o comprimento, vai me dar 3,34 metros. Tá? Então, essa é a resposta. Então, isso daí seria um trocador de calor casco e tubo, um passe no casco,
um passe nos tubos com os tubos de comprimento de 3,34 metros. Mas olha lá o nosso problema, né? O nosso problema tem uma restrição, né? Tá? A restrição é que o tubo não pode ser maior do que 2,5 metros. Ok? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar mais de um passe nos meus tubos. Tá? Então eu vou partir agora para um trocador de calor casco e tubos, com um passe nos cascos, que já é obrigatório, só que agora, em vez de ser um passe nos tubos, vão ser 2 passes nos tubos. Tá bom? Tá? Então o meu ΔTML não vai mudar, continua sendo o mesmo. Tá? O cálculo já estava lá. Agora, se eu tivesse feito paralelo, eu ia ter que fazer o cálculo de novo, então eu já me adiantei. Tá? Então eu vou partir para um trocador de calor casco e tubos com um passe no casco e 2 passes nos tubos. Se não der com 2 passes, eu vou partir para um trocador de calor de um passe no casco e 4 passes nos tubos, e assim até eu conseguir encaixar. Mas, vê só, né? E aí vamos relembrar aqui, né? Antes da gente continuar em nosso cálculo, né? Tá? Eu vou usar aqui, né? Vou até usar da minha figura que já está aqui em cima, né? Quando eu tenho um trocador de calor de mais de um passe nos tubos, né? Ou um trocador de calor de escoamento cruzado, né? Tá? A minha taxa de calor agora, ele é o coeficiente global vezes a minha área superficial vezes um fator de correção, tá? Vezes a minha diferença de temperatura média logarítmica. A minha taxa de calor não mudou, meu coeficiente global não mudou, meu ΔTML não vai mudar, né? Porque eu já usei para contracorrente, mas agora eu tenho que determinar aí, né? Um fator aí, né, de correção, tá? O F, por quê? Porque isso daí vai influenciar na minha área superficial, ok? Então o que a gente vai fazer agora é determinar o fator de correção para esse trocador que a gente está, né, selecionando aí. Então, aqui ó, fator de correção para um trocador de calor casco e tubos com um passe no casco e qualquer múltiplo de 2 nos tubos, ok? Então a gente precisa usar aqui desse ábaco para encontrar F, né? Então vamos lá. Então eu vou fazer os cálculos aqui, né? Para eu determinar o F, então eu preciso calcular P, e preciso calcular R e cruzar as informações, né? Então vamos fazer isso aqui, né? Tá? Para a gente poder fechar esse problema, né? Então, calculando aí, né, o valor de R. O R são essas curvas aqui. Vamos lá então. Então R, né, vai ser igual T maiúsculo aqui, ó, é só olhar o desenho, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá lá, né? Então, ó, T maiúsculo, entrada no casco, minúsculo no tubo, né? Então, é a temperatura de entrada, né? Temperatura de entrada no casco lá, né? TI, né? T maiúsculo lá, né? Tá? Tá aqui, ó, T maiúsculo I, né? Temperatura de entrada no casco, né? Ok? Então, essa temperatura de entrada lá é 93, menos temperatura T maiúsculo, né? Temperatura de saída no casco, que é 59,24. 59,24, ok? Né? E é isso aí, né? Só para mostrar de onde saiu 59,24 de novo, né? Tá aqui, cadê? Aqui, ó, né? Temperatura do fluido quente na saída 59,24, que é no casco, ok? Legal. Sobre temperatura de saída no tubo, né? Então, ó, T minúsculo, tubo, temperatura de saída no tubo, então a temperatura de saída no tubo é 55, menos temperatura de entrada no tubo, que é o TI, né, que é 38, certo? Ok, então com isso, né, a gente tem então que R, esse cálculo aí vai dar 1,98. Eu vou então aproximar isso daí de 2, tá? Então ele é essa curva aqui, ó, tá? 2. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o P. Então, P é igual T minúsculo 0 ali, a temperatura de saída no tubo, né? Então, a temperatura de saída no tubo
é 55. Opa. Menos temperatura de entrada, TI, ó, né, que é o 38, por T maiúsculo I, né, temperatura de entrada no casco, 93, menos TI minúsculo, que é a temperatura de entrada no tubo. Com isso, então, fica que P é igual aí a 0,31, que eu vou usar aí como 0,3, tá bom? Tá? Então, aí os nossos valores, né? O que eu vou fazer agora é cruzar a informação. Então, ó, eu tenho P igual a 0,3 e R igual a 0,2. Então, eu vou vir aqui, ó, vou subir aqui nessa linha, tá? De 0,3 até encontrar a curva de 2 aqui. Encontrei. Então, subi aqui, né? Encontrei aqui. Cheguei aqui, eu venho aqui para a minha horizontal. Tá? Aqui eu não estou preferindo usar a régua só para não demorar muito, tá, gente? Mas, né, é ideal usar a régua, né? Então, ó, aproximadamente, né? Então, F tá, é aproximadamente igual a 0,88, tá? Ok? Tá aí nosso valor de F. Ok? Então, com esses valores aí, né, agora eu vou voltar na equação e vou calcular uma nova área, tá? Uma nova área de troca de calor, tá? Então, vamos ver o que acontece então aí. Então, minha nova área, né? Minha nova área aí, né? Opa, voltando aqui, vamos apagar esse cara aqui. Tá? Então, voltando, né? Minha nova área total, né? De troca de calor, né? Tá? Para essa configuração aí de 2 passes nos tubos agora, vai ser então a minha taxa de calor, que continua, né, sendo a quantidade de calor recebida do fluido frio ou a quantidade de calor perdida pelo fluido quente. Então, eu vou colocar aqui, né, vazão máximo do fluido frio, calor específico do fluido frio e diferença de temperatura do fluido frio, sobre agora coeficiente global vezes a diferença de temperatura, né, média logarítmica, vezes o F, né, que é o nosso fator de correção. Tá, ok? Tá aí. A nossa nova área total aí, né? Vamos substituir todo mundo, né? Então, vazão máxima de novo aí 3,8. Posso fazer com fluido quente? Pode, tá? Eu estou mantendo só uma regra aqui, né? Calor específico, pressão constante, 4.174. Diferença de temperatura, 55 menos 38, né? 55 menos 38. Ok? Coeficiente global é o mesmo, lá 1419, né, 1419, que é do problema. Diferença de temperatura 28,81, 28,81, até aqui não mudou nada da área anterior. Só que agora eu vou incluir, né, nosso fator de correção, que é de 0,88. 0,88. Isso então vai me dar uma nova área, né? Essa área agora aí, ela é igual a 7,49 metros quadrados. Então eu preciso de mais área agora, ok? Tá? Então vamos lá. Então essa é a nossa nova área total de troca de calor. Por quê? Porque agora, né, eu tenho, vou voltar aqui no desenho, né? Eu tenho aqui os tubos e depois tem um trecho aqui que não tem troca de calor entre fluido frio e fluido quente, vamos dizer assim, né? Tá? Então há uma correção aí para esse tipo de trocador, tá, ok? Então, ó, calculei isso e agora eu vou calcular o comprimento de novo. Então, de novo, lá calcular o comprimento. Então, o comprimento agora, né, o comprimento dos tubos vai ser, de novo, né, a minha área total, dividido pela área de um tubo, então, IDL, vezes o número de tubos, N, só que agora, cada tubo está dando 2 voltas, certo? Então, o número de voltas eu vou chamar aqui de N maiúsculo, tá ok? Tá? Ou X aí, tá? Pode ser. Então, aqui, ó, só para, né, a gente ter esse
cara definido, né? Então, N é igual a número de passes, tá ok? Nos tubos. No caso aqui, são 2 passes, né? Então, vamos lá. Então, agora fica aqui, L é igual, nossa nova área, 7,49 sobre π vezes o nosso diâmetro, 19,05 vezes 10 a menos 3, vezes, aqui, né, desculpa, aqui não é só, esse L aqui não existe aqui, né, porque o L já está lá em cima, né, só refazer aqui, né, πd N, né, então, porque é πdl, né, πd N e N maiúsculo, tá, aqui só, né, corrigindo, né, porque o que eu quero encontrar é o comprimento, então ele tem que sair daqui de baixo, né, então, π vezes o diâmetro, vezes N, que é 33, né, que é o nosso número de tubos, vezes 2, que é quantas vezes cada tubo desse daí dá uma volta, tá ok? Então, é o número de passes aí, né? Então, L, né, fazendo essa conta aí, vai dar 1,89 metros quadrados, que é menor que a nossa restrição lá de 2,5 metros, tá ok? Então, né, o que a gente tem? A gente tem, então, né, como resposta, né? Então, a resposta, né, a gente tem um trocador de calor, casco e tubos, né, tá? Com um passe no casco, 2 passes nos tubos, tá? 33 tubos, tá? Com comprimento L de 1,89, opa, aqui é metros, né? Opa, vamos tirar aqui, opa, legal, né? Ainda bem que deu tempo de corrigir, né? 1,89 metros cada tubo, tá ok? Tá, então, aí a resposta, né, do nosso problema, ok? Tá, então, espero que tenha ajudado bastante aí esse problema aí para entender aí sobre, né, o dimensionamento básico aí de trocadores de calor, tá ok? Tá, até mais então.